Bom dia, gente. Preparados para a aula de hoje? Vamos nessa? Porque maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia, Brasil. Bom dia, CCJ. Bom dia, terceiro ano. Vamos? Falando em atomística, tá? Não tem como eu não retomar sobre a evolução desses modelos atômicos, tá? Só que eu não vou entrar tão profundamente porque nós já estudamos em outras aulas detalhadamente sobre eles, tá? Então, eu vou falar aqui para que nós consigamos falar sobre a estrutura atômica. O conhecimento você precisa ter prévio de como ela evoluiu, né? E ela evoluiu à medida que o quê? Que determinados fatos experimentais eram observados na época. E isso gerou o quê, gente? A necessidade de quê? Das proposições dos modelos atômicos, com característica que explicava cada um deles, certo? Então, lembrando lá das características do modelo atômico de Dalton, que o átomo era maciço, indivisível, indestrutível, lembra? Então, quais um dos fatores observados, um dos fatos observados naquela época, que eram chamados postulados de Dalton, né? Era a determinação das leis, o quê? Uma das importantes que a gente usa até hoje. Leis ponderais, certo? Das combinações químicas desses elementos, certo? E o outro, que no caso é Thomson. Que característica, uma das características importantes desse modelo, da evolução dele, né? Foi qual? Que o átomo, visto por ele, era como uma esfera positiva, uma massa positiva, né? E o que mais? Incrustadas pelo quê? Por partículas negativas, que ele não falava, ele chamava de elétron ainda na época, lembra? Então, o átomo para ele era uma esfera positiva, onde estavam distribuídas uniformemente partículas negativas, que ele comparou na época como um pudim de passas. E hoje eu posso comparar como um panetone, né? Tudo bem? Aí veio um Rutherford e falou o quê? Para caracterizar esse modelo. Antes de entrar em Rutherford, quais eram os fatos observados por Thomson, que eu não falei? Vamos lembrar lá. Eram quais? Investigações sobre o que, gente? Que ele trabalhava na época. Sobre a natureza elétrica dessa matéria, certo? E, além disso, as descargas elétricas em tubos de gases rarefeitos, que era o experimento dos raios catódicos, lembram? Tá, esse era um dos fatos observados por ele. Experimentalmente, ele usou os raios catódicos. Evoluindo o modelo dele, veio Rutherford, certo? E uma das características do modelo de Rutherford era o quê? Átomos como que? Com núcleo denso e positivos, certo? Rodeado pelos elétrons negativos. Então, ele encontrou um núcleo atômico. Tranquilo? E quais fatos eram observados na época por ele, com essa descoberta aí, com essas características do átomo para ele? O estudo sobre radioatividade, importantíssimo, né? Além disso, dispersão de partícula alfa. E ele fez essa dispersão de partícula alfa com o experimento dele famoso. Qual era? Qual era? O experimento da lâmina
de ouro, correto? Lembraram, né? E aí veio o Bohr, que tem o modelo Rutherford-Bohr, né? Que um complementava o outro. Que Bohr, com a característica do modelo atômico, os átomos, para ele, era com elétrons movimentando-se ao redor do núcleo, lembra? Em trajetórias circulares, que ele denominava níveis de energia, que eram as camadas, certo? E com isso, e lembrando que ele tinha valores o quê? Determinados de energia, tá? Esses níveis de energia, lembra lá que pula de uma camada para outra, quando ele volta à estabilidade, ele emite luz, lembra dos fogos de artifício? Pois é. Quais eram os fatos observados por ele? A análise de quem? Dos espectros atômicos, né? A emissão de luz com cores características para cada elemento, que são os fogos de artifício que eu acabei de falar, certo? Aí veio também quem? Summerfield, que contribuiu, já que Bohr descobriu os níveis de energia, que são as camadas, Summerfield veio e contribuiu com o seguinte, o quê? Ele desenvolveu o quê? O modelo atômico de Rutherford-Bohr e admitiu que, além das órbitas circulares que Bohr já tinha descoberto, também existiam as órbitas o quê? Elípticas, lembra? E constatou que os elétrons, o quê? De uma mesma camada podiam apresentar energias diferentes. Isso aí foi importantíssimo. Com essa descoberta aí, veio à tona as subcamadas. Bohr descobriu as camadas e ele veio com as subcamadas que vocês conhecem como subníveis de energia. Lembra lá do S, P, D e F? Então, foi a contribuição de Summerfield, certo? Aí veio outro, Strong, e assim vai, tá? Que vocês já estudaram sobre eles, que gerou o modelo atual da mecânica quântica, né? Tranquilo? Que para a mecânica quântica, que é o chamado modelo atual, os cientistas abandonaram o que, gente? A ideia de que o elétron descrevia uma trajetória o quê? Definida em torno desse núcleo atômico, né? Caiu por terra isso aí. Então, esses elétrons não descreviam mais só uma trajetória definida em torno desse núcleo. E passaram a admitir o quê? Que existiam zonas onde há maior probabilidade de encontrar esse elétron. Essas zonas aqui que eu chamo de orbitais, certo? Então, esses pontos aqui onde a probabilidade de encontrar esses elétrons são chamados de orbitais, que aí vem o cálculo do número quântico, que vocês já sabem, que são os níveis de energia, né? Que é o N, L, ML e o spin, lembra da rotação? Então, são os 4 números quânticos que a gente calcula. Estão lembrados? Então, aí vem o modelo atômico atual, que é a mecânica quântica, que eu utilizo o grupo de números quânticos. Tranquilo? Então, vamos falar agora sobre essa representação desse átomo. Vamos falar um pouquinho agora sobre o átomo, certo? E as suas partículas subatômicas. Os prótons, os nêutrons e os elétrons. Nós já sabemos, tá? Que existem, que já são conhecidas mais de 200 partículas subatômicas. Porém,
nós vamos estudar apenas os prótons, os nêutrons e os elétrons, certo? Que fazem parte da constituição desse átomo. Dentro dessa estrutura, prótons e nêutrons estão no núcleo atômico. Lembrando que uma das estruturas conhecidas aí nessa constituição são os quarks, certo? Que estão dentro dos prótons e dos nêutrons, que é uma partícula subatômica também, tá joia? Porém, nós vamos atinar só para essas aqui. Então, como eu já tinha dito, o núcleo é constituído de prótons e nêutrons. E os elétrons estão na eletrosfera, certo? Então, no núcleo, os prótons são as cargas positivas, é a partícula positiva. Adquire carga mais 1, certo? E apresenta uma massa considerável. Os nêutrons não possuem cargas, certo? São sem cargas. É uma partícula neutra. Os nêutrons é uma partícula neutra. Os elétrons que estão na eletrosfera é uma partícula negativa, que você já conhece, que possui uma carga menos 1. Só que a massa dele é insignificante, ok? Então, aqui uma representação dessas partículas subatômicas. No núcleo atômico estão os prótons e os nêutrons. Lembrando que existem outras partículas subatômicas, tá? Mas nós vamos falar só sobre esses. E na eletrosfera, nos níveis de energia aqui, ó, estão os elétrons, ok? Então, esse átomo é constituído por prótons, nêutrons, que estão no núcleo atômico, e os elétrons que estão ao redor deste núcleo atômico. Correto? Beleza. Vamos agora falar sobre alguns conceitos fundamentais em relação a este átomo que eu acabei de falar, da constituição dele. Uma das coisas é como eu represento um átomo. Vocês já estão acostumados. Ele tem um símbolo, certo? E ele, nesse símbolo, representa a sua massa e o seu número atômico. E esse número atômico é a mesma coisa que o número de próton, certo? Então, o número atômico e próton é a mesma coisa, que é a carga, que é a partícula o quê? Positiva desse átomo, certo? Então, se eu for representar um elemento, eu vou sempre colocar, se ele for neutro, a massa em cima e o número atômico embaixo. Lembrando que na tabela ele pode vir de qualquer maneira, certo? Só que você já sabe que ele é em ordem crescente de número atômico, então fica fácil você identificar. E a sua massa não é periódica, né? Como o número atômico, ok? Então não é sequencial. Só o número atômico é sequencial. Então, número atômico é representado pela letra Z, número de nêutrons pela letra N, número de elétrons pela letra E com um tracinho em cima e número de massa pela letra A. Genericamente, eu acabei de falar como ele é representado. Quando ele é neutro, a massa pode vir do lado esquerdo ou do lado direito, sem problema nenhum. Quando ele for um íon, aí esse elemento vai ser representado com uma carga positiva, que é o cátion, que perde elétron, ou essa carga vai ser o quê? Negativa, que eu vou chamar de ânion, certo? Que é o ganho do elétron, certo? Aumenta a quantidade de elétron na camada de valência. Tranquilo? Lembrando que quando eu faço a representação desse átomo, sempre em cima a massa, embaixo o número atômico. Na tabela ele pode vir de qualquer maneira, tá? Uma coisa importante de nós lembrarmos aqui é como que eu relaciono
esse número atômico com o número de massa com o número de nêutron, pela fórmula geral. Estão lembrados? A igual a Z mais N. Isso para eu achar a fórmula, o valor da massa. Mas se eu quiser achar um número de nêutrons, é só eu isolar o N. Ok? Se o problema me der massa, me der número atômico, ou me der massa e me der uma tabela indicando quem é esse elemento, que é pelo número de próton, que eu vou descobrir quem é ele, a identidade do elemento, lembra? Então, eu vou descobrir como que eu calculo N. N é igual a menos Z. Tranquilo? Pronto. Aí você descobre o valor do número de nêutrons. Fechado? Um outro conceito fundamental em relação ao átomo são as semelhanças atômicas, certo? Que eu vou denominá-las da seguinte maneira, ó. Os isótopos, isóbaros, isótonos e os iseletrônicos, certo? Que nada mais são. Igual ao número de próton, eu vou chamar de isótopo. Igual ao número de massa, eu vou chamar de isóbaro. Igual ao número de nêutrons, eu vou chamar de isótonos. E quando eles tiverem o mesmo número de elétrons, eu vou chamar eles de isoeletrônicos. Ok? Então, aqui vai um exemplo de cada um, ó. Quando eu tenho os isótopos, eu vou ter o mesmo elemento químico, ó. Não posso mudar o número atômico, senão eu mudo o elemento, certo? Então, o mesmo elemento químico com massas o quê? Diferentes, certo? Igual ao número de próton, diferente número de massa. Então, eu vou chamar ele de isótopo. Agora, quando eu tenho igual número de massa e diferente número de próton, eu vou chamar ele de isóbaro, tá? E se a relação, que é o que eu vou usar, o cálculo do número de nêutrons, lembra? A menos Z. Quando este valor for igual, que é o número de nêutrons, eu vou dizer que ele é um isótono. Então, 37 menos 17 vai dar 20. 40 menos 20 vai dar 20. Então, eles têm o mesmo número de nêutrons, igual ao número de nêutrons, então eles são... a semelhança atômica deles é que eles são isótonos. E quando eu tenho igual número de elétrons, tá vendo? Eles são elementos diferentes. Esse aqui é um cátion monovalente, este aqui é um ânion bivalente, este aqui é um elemento neutro, sem carga. Tá vendo? Lembra que quando ele é neutro, ele não tem carga. Próton é igual a elétron, tá vendo? Se ele é neutro, próton é igual a elétron. Se ele é um íon, próton é diferente de elétron. Aqui é outro íon, próton é diferente de elétron. Cátion e ânion. Então, quando eles, sendo cátions, sendo ânions, mas eles vão ter uma semelhança atômica chamada de isoeletrônicos. Por quê? Porque eles têm o mesmo número de elétrons. Tranquilo? Entendido aí, né? E quando eu tenho o hidrogênio sendo isótopos um do outro, é porque eles têm diferente número de massa, porém, eles são o mesmo elemento químico. E eles são conhecidos como prótio, deutério e trítio. O vestibular já trabalhou bastante esse isótopo, viu? Ele adora este isótopo, que é o isótopo do hidrogênio, como prótio, deutério e trítio. É assim que ele é conhecido, porque ele tem 3 de massa, 2 e 1 de massa. Tudo bem? Então, ficamos por aqui com esse assunto. Vamos praticar agora. Bom,
Na aula de hoje, nós trabalhamos as características do átomo, as semelhanças atômicas deles, além de eu dar uma retomada de aulas bem anteriores sobre a evolução desse modelo atômico, certo? Até chegar no estudo desse átomo. Então, agora vamos lá praticar um pouquinho sobre essas semelhanças atômicas que nós estudamos hoje. Aí vamos pegar essa tabela aqui, certo? E relacionar as espécies químicas que estão nela e vamos verificar se elas são verdadeiras ou falsas, essas afirmações. Vamos lá? Ele pegou aqui o íon potássio, certo? Que é monovalente, e este íon cálcio, que também é, mas só que agora ele é bivalente, certo? E ele está afirmando que eles são isótonos. Para eles serem isótonos, eles têm que ter o mesmo número de nêutrons, certo? Então vamos lá, vamos olhar aqui nos nêutrons o íon potássio monovalente e o íon cálcio bivalente, certo? Se eles têm o mesmo número de nêutrons, logo eles são considerados isótonos, ok? Então, eles são isótonos, correto? Essa é verdadeira. Vamos para o item 2. Agora, carga neutra, elemento neutro, porque ele não possui carga, não é nem positivo nem negativo, não perdeu nem ganhou, só que o cálcio é um íon, cátion bivalente, né? Então, ele perde 2 elétrons. Ele está afirmando que eles são isóbaros. Para eu calcular os isóbaros, eu preciso da minha fórmula geral, lembra? Então, vai lá, vamos aplicar ela aqui agora. Vamos lá, com outra cor aqui. Então, A igual a Z mais N. Ele está falando de quem agora? Vou apagar aqui. Ele está falando do potássio. Se eu somar esses dois, vai dar 41, certo? Massa 41. Se eu somar o do cátion bivalente do cálcio, vai dar 42. Então, isso aqui não é igual a isso, ele é diferente. Se ele é diferente, eles não podem ser considerados isóbaros, porque eles não têm o mesmo número de massa. Ok. Agora, o cátion monovalente do íon potássio tem mais próton do que o potássio neutro? Não, né, gente? Porque se ele é o mesmo elemento, é porque ele vai ter a mesma quantidade de próton, nem mais nem menos, é igual. O número atômico deles é 19, então ele vai ter 19 prótons, tanto no íon quanto no elemento neutro. O número atômico não varia, não muda, só o número de elétrons, certo? Tranquilo? Próton não muda, elétron muda. Então, vamos lá. Esse é o item 4, o item 3, então, é falso, porque eles vão ter o mesmo número de prótons. Agora aqui, íon potássio e íon enxofre. Monovalente, este é um cátion, este aqui é um ânion bivalente. O cátion perde, o ânion ganha, certo? Qual é o número atômico do íon potássio? Né? 19. 19 perdeu 1, quantos elétrons ele vai ficar? 18 elétrons. Enxofre, número atômico 16, ganhou 2, vai ficar com 18 elétrons, ok? Então, eles têm o mesmo número de elétrons, então eles são considerados isoeletrônicos, porque eles têm igual número de elétrons. Então, essa aqui é verdadeira, certo? Feita a conferência, finalizamos a aula de hoje. Tudo bem? Até a próxima aula, meus amores. Um beijo. Gente, iniciando agora
vocês vão perceber que nós vamos dar uma retomada em algumas coisas que nós falamos nesse mapa. E aí vocês vão fazer o de vocês para vocês preencherem, tá? Vocês estão me vendo aqui, ó? Olha eu aqui. Então, eu sou uma partícula atômica. Eu sou constituída de quê, gente? Vamos lá, retomando algumas coisas. Eu sou constituída de átomo, né? Quais são as nossas partículas subatômicas? Próton, que é a carga positiva, elétron, que é a carga negativa, e nêutrons, que não tem carga. Mas tudo isso junto forma o átomo, né? Quem que está no núcleo? Prótons e nêutrons. Carga positiva, negativa, ou não tem carga. E quem está na eletrosfera? Os elétrons, certo? Beleza, então aqui é o átomo na sua constituição, ó. Núcleo e eletrosfera. O que mais que nós vimos? O que é isso aqui? Quando eu represento isso aqui, é porque tem uma carga, significa dizer que ele é um íon. Todo elemento que tem uma carga positiva ou negativa é a representação de um íon. E quando ele não tem carga, é porque é um elemento neutro. Viu lá? O elemento neutro não tem carga. Quem tem carga são os íons. Cátion, carga positiva. Ânion, carga negativa. Ânion ganha, cátion perde elétron. Ok, como que eu calculo? A fórmula geral aqui, ó. Massa, número atômico ou número de próton e número de nêutrons, certo? Se eu quiser calcular nêutrons, eu isolo o nêutron. Se eu quiser calcular o número atômico, eu isolo o número atômico. Mas a fórmula geral é essa aqui. A igual Z mais N, ok? O que mais que nós falamos? Das semelhanças, o quê? Das semelhanças atômicas. Quais são as semelhanças atômicas? Quando eles têm o mesmo número de próton, eles são chamados de isótopos. Quando eles têm o mesmo número de nêutron, eles são chamados de isótonos. Quando eles têm o mesmo número de massa, isóbaros. E quando eles têm o mesmo número de elétron, lembrando que faltou um tracinho aqui, ó, são isoeletrônicos. Então, agora faça a sua tarefa, conclua com sucesso e partiu tarefa. Vamos lá, agora eu vou falar um pouquinho da tarefa. Fiquem atentos na tarefa, tá? Para não deixar acumular, ok? Lembrando que eu vou listar todas elas quando nós voltarmos na aula presencial, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.